Olá e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Viva a Vida! Hoje vamos apresentar mais 2 resumos de livros bem lidos no mundo, para estimular o seu interesse pela leitura e caso você se interesse, adquiri-los. Sapiens, uma breve história da humanidade. Sapiens, uma breve história da humanidade, é um livro escrito pelo historiador israelense Yuval Noah Harari, publicado em 2011. O livro é um relato abrangente da história da humanidade desde a Idade da Pedra até os dias atuais, explorando a evolução biológica e cultural da espécie humana e as mudanças que ocorreram em nossas sociedades ao longo do tempo. A obra é dividida em 4 partes, cada uma delas abordando um período específico da história humana: a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola, a Unificação da Humanidade e a Revolução Científica. Na primeira parte, Harari explora a evolução biológica da espécie humana e criada da linguagem, que permitiu que os seres humanos se comunicassem e colaborassem em grupos maiores do que aqueles vistos em outras espécies. Na segunda parte, o autor aborda a Revolução Agrícola, que ocorreu por volta de 10.000 AC e permitiu que as sociedades humanas se estabelecessem em comunidades agrícolas permanentes. Isso levou ao estresse da propriedade privada, da desigualdade social e da divisão do trabalho, que foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização. Na terceira parte, Harari explora a unificação da humanidade, que começou com a criação de impérios por volta de 500 a.C. e foi impulsionada pela globalização e pela disseminação de ideias e tecnologias. Isso levou ao desenvolvimento de religiões, como o cristianismo e o islamismo, e a criação de sistemas políticos e psicólogos globais, como o capitalismo e o socialismo. Na quarta e última parte, o autor explora a Revolução Científica, que começou no século XVI e permitiu que os seres humanos entendessem melhor o mundo ao seu redor. Isso levou ao desenvolvimento da ciência moderna, da tecnologia tecnológica e da medicina, que transformaram profundamente a vida humana e abriram caminho para novas descobertas e inovações. Ao longo do livro, Harari apresenta uma série de ideias provocadoras sobre a história humana e o futuro da espécie. Ele argumenta que a capacidade dos seres humanos de criar histórias compartilhadas, como religiões, nações e ideologias, foi fundamental para o sucesso da espécie, mas também pode levar a conflitos e divisões. Ele também questiona se as novas tecnologias, como a inteligência artificial e a biotecnologia, podem ameaçar a existência da espécie humana no futuro. Em suma, Sapiens, uma breve história da humanidade, é um livro fascinante e bem pesquisado que oferece uma visão ampla e provocada da história humana e do futuro da espécie. O livro é um combustível de como a história pode nos ajudar a entender o mundo ao nosso redor e pensar sobre o que podemos fazer para moldar o futuro. Outro livro de muita importância, segue em resumo para você: O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro escrito pelo autor americano George S. Clason, publicado pela primeira vez em 1926. O livro é considerado um clássico no mundo da literatura financeira, e seus ensinamentos ainda são satisfatórios nos dias de hoje. O livro é composto por uma série de parábolas que são ambientadas na antiga cidade da Babilônia, localizada na Mesopotâmia, região que hoje compreende parte do Iraque. Cada parábola conta uma história de personagens diferentes que, com seus problemas e desafios financeiros, encontram uma forma de enriquecer e se tornar bem-sucedidos. O livro começa com a história de Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Ele é um homem sábio e generoso que, ao ser questionado sobre como se tornou tão rico, decide compartilhar seus conhecimentos e ensinamentos didáticos com outras pessoas. Arcade começa a narrar uma série de histórias que, juntas, formam as lições do livro. A primeira lição que Arcade ensina é sobre a importância de guardar uma parte do que se ganha. Ele explica que mesmo que uma pessoa ganhe pouco, é possível enriquecer se ela se comprometer a guardar 10% de tudo o que ganha. Ele também explica que o dinheiro deve ser investido de forma inteligente, e que o investimento em terras é uma das melhores formas de se obter lucro. Em outra história, Arcade ensina a importância de ser um bom administrador do próprio dinheiro. Ele conta a história de um homem que, após herdar uma fortuna, acaba perdendo tudo por não saber administrar o dinheiro de forma correta.
Arcade explica que é preciso ter um controle rigoroso dos gastos e investimentos, e que é necessário ter um plano para o futuro. Outra lição importante que o livro ensina é sobre a importância de ter um objetivo financeiro claro. Arcade conta a história de um homem que, após ganhar uma grande quantidade de dinheiro, não sabe o que fazer com ele e acaba perdendo tudo. Arcade explica que é preciso ter um objetivo claro, como comprar uma casa, ter uma aposentadoria confortável ou garantir a educação dos filhos, e que todas as decisões financeiras devem ser tomadas com esse objetivo em mente. O livro também ensina sobre a importância de não se deixar levar por promessas de enriquecimento fácil e rápido. Arcade conta a história de um homem que acaba perdendo tudo o que tinha ao ser enganado por um vendedor de ilusões. Ele explica que é preciso ser cauteloso ao investir e que, muitas vezes, as oportunidades de enriquecimento rápido são ilusórias e perigosas. Em resumo, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que ensina lições valiosas sobre finanças pessoais, administração do dinheiro e investimentos. Suas histórias, apesar de passarem em um tempo e lugar distantes, ainda são relevantes nos dias de hoje e podem ajudar qualquer pessoa a se tornar mais consciente e bem-sucedida financeiramente. Ficaremos hoje por aqui. Cremos que com esses 2 resumos de livros, podemos ajudar a estimulá-los à prática da leitura e, se gostaram desse conteúdo ou alguns outros que dispomos no canal Viva a Vida, se inscreva e comente dando seu gostei.